Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast chamado Pod Neuronerd, um bate-papo entre gerações. Para quem não sabe, eu sou o Neuro, o pai, e eu sou o Nerd, o filho. Tá, me chamo Wallace Avis, para quem não conhece, e esse moço se chama Nicolas Avis. É um prazer tê-lo aqui conosco. Como o nome está sugerindo, esse aqui é um bate-papo entre gerações. Dentre as minhas formações, uma é em neurociências. Eu sou apaixonado pelo cérebro humano, pelas suas multifacetadas possibilidades e também sou nerd. Desde muito pequeno, sempre fui apaixonado. Talvez um dos meus primeiros heróis foi o Superman, Super-Homem. Sempre fui muito apaixonado. Na verdade, eu sou do tempo do Spectroman, Ultraman, Flash Gordon. Na verdade, finalizando a temporada do Flash Gordon, mas no meu auge era mesmo Superman, Batman, Mulher Maravilha, super amigos. Até ultimamente eu estava comentando com ele a respeito que eu sinto muita saudade do tempo dos super amigos, do Apache, da Mulher Maravilha, do Avião Invisível. Então a minha vibe era mais nesse ponto aí. Então ele já é mais, mas já é mais real, né? Claro, né? Sim. Quais são as suas influências? Minhas influências de nerd. Bom, muitas séries, principalmente a do Flash que me trouxe para esse universo da DC, a da CW, que me mostrou vários personagens, o Átomo, o Nuclear, o próprio Flash, que é o meu super-herói da DC favorito, mas que me apresentou a todo esse universo, além de o universo dos quadrinhos, foi realmente a série da CW do Flash, além do filme do Flashpoint. Então, pra mim, o Flash é o meu super-herói favorito por toda a coisa que ele me abriu pra esse universo. E assim, não tenho o que dizer, é só meu super-herói favorito e ponto. Como eu falei anteriormente, na verdade eu não falei que dentro da minha rádio que eu sou escritor. Eu escrevi livros da área de comportamento humano, sobre desenvolvimento pessoal. Inclusive tem até aqui uns deles, tá? Esse aqui foi o meu primeiro livro, que é a Tétrade do Sucesso. É uma reunião de papilares que leva a pessoa a se entender, etc, etc. Vou falar dele com outro momento. Depois veio o meu queridinho, que é a Ilusão das Escolhas, que eu sou apaixonado por esse livro. Vou falar dele também em outro momento, né. Depois veio um outro livro, que é o meu xodó também, que é Questionando a Mente, a criação do cérebro intrínseco. Nesse livro aqui, na verdade, ele como se ele tivesse sido um TCC de uma pós-graduação que eu fiz. Tem muitas coisas cunhadas por mim aqui, inclusive a própria mensuração, a própria descrição do cérebro intrínseco foi criada por mim e vários outros contextos criados por mim também. Então, é muito top esse livro. Eu vou deixar aqui na descrição os links dele para se você quiser entender mais, mas, porém, todavia, existe eu não poderia fugir, que é o meu queridinho da área nerd, né. Esse livro aqui se chama As Crônicas de Aurivena. Esse livro aqui, ele é o primeiro de uma trilogia. Esse aqui é As Crônicas de Aurivena, A Profecia de Séculos de Intríades e a Saga da Princesa Maybell. Bem, esse livro aqui caminha no mundo da ideia de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, caminha ali na ideia de Tolkien, né, na visão de Tolkien, né, na pegada de Tolkien, um pouco de Game of Thrones também, ali, de Ray Martin, nessa pegada. Harry Potter também. Aqui caminha em todas essas influências. Posso dizer que ele caminha. E ele é tão profundo que ele tem um dialeto próprio. Ele tem o seu próprio dialeto, que é o Boratien, dialeto Boratien, muito legal. Ele tem a sua própria tradução. A história dele é que
na verdade é na trilogia não, é na tríade aqui dos 3 personagens, que é o rei Melfis, a rainha Celestia e a princesa Maybell. A princesa Maybell, ela foi sequestrada e foi transformada em uma boneca de pano, e ela é encontrada na floresta por 4 animais que são os guardiões da floresta, que é uma coruja, uma cerva, uma raposa e um esquilo. Apenas eles falam, ele tem uma grande história por trás deles. Eles são descendentes dos magos, porque aqui transcende a ideia aqui, na verdade, caminha na ideia que era um período arcano, era um período onde a magia ela era sedutora, ela comandava. Cada um dos personagens, eles são descendentes de alguns magos. Eu não posso falar tudo aqui que é para trazer curiosidade, mas em algum momento nós vamos falar aqui sobre. E ele já leu. Eu já li, eu tenho como comprovar que isso tudo é verdade. É bem interessante, muito legal o livro. O dialeto próprio é legal até. Arcano Boratien. Aí é bem legal. Assim, o sistema de magia eu achei bem consolidado. Não tem muito o que dizer. Só, né, pra não dar muito spoiler, só posso dizer que é bom. Mas em algum momento nós vamos fazer aqui um capítulo só dele. Aham. Ele, como eu falei, ele é o primeiro. Na verdade, a trilogia já está quase toda pronta. Eu passei aqui 3 meses para aprontar o primeiro, mas já tem os outros 2 praticamente prontos. Só falta eu colocar o computador direitinho, tirar da cabeça, colocar no computador para poder transformar na segunda parte das Crônicas de Aurivena. Em outro momento eu vou falar. Mas a ideia aqui, a ideia desse podcast no geral, a ideia desse encontro entre gerações, é pegar traços de quadrinho, animes, personagens, Personagens no geral. em todos os gerais, e pegar uma visão dele e trazer para o mundo real. Uhum. Vamos falar, por exemplo, do alcoolismo, do Homem de Ferro. do Homem de Ferro. Na verdade, se a gente fosse trazer à tona as coisas do Homem de Ferro, pode ser tanto o alcoolismo quanto o narcisismo do Homem de Ferro, como talvez a Mulher Maravilha lida com a presença do pai. No filme que a gente vê da Mulher Maravilha, a gente vê que ela é apresentada a ideia que ela é filha de Hades, como ela se comporta, como ela se comportaria com o abandono do pai, etc, etc. E se a gente for lidar, talvez, com um problema que o Flash tem também com a visão da sua mãe, a perda da mãe. Mas hoje a gente vai lidar, talvez, com um dos personagens mais Complexo. complexos do anime, Teve, né. na minha opinião, mais histórias justamente sobre o luto. E vários filmes só falando sobre isso também. Que é o Batman, né? Não tem como fugir. Se o senhor fala de Batman, já pensa na morte dos pais dele e um órfão que é viciado em combater um crime vestido de morcego. Na verdade, para mim vai além. Para mim, o vício do Bruce Wayne é pela vingança. Aham. Uma vingança, distorcida e transformada em Ódio. não, eu acho que talvez não ódio, mas talvez transformada aí em um propósito, né. Uhum. O Propósito. propósito de Bruce Wayne é a vingança em um contexto não pejorativo, mas de uma conotação, como é que a gente pode, ele transformou a vingança em um propósito de vida dele. Aham. Então, a ideia do heroísmo, a ideia de praticar o bem, a ideia de transcender toda a amargura, todo o luto, toda essa cadeia de sentimentos complexos que vem do ódio, que vem do medo, que vem da angústia, que vem da ausência, que vem de toda essa contextualização de falta. Ele transformou isso em ódio, que transformou isso em, como é que se fala? Em justiça, Uhum. Justiça e esperança. esperança.
Porque, querendo ou não, para os cidadãos de Gotham, o Batman é uma esperança, né, de acabar com o crime, mesmo que seja impossível naquela cidade que os roteiristas se esforça para deixar ruim. É bem legal. E com tudo isso, é bem legal a história de Batman, inclusive é muito legal, é muito legal. O Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele traz algo muito, para mim, muito revelador e para mim muito construtivo na conotação, na ideia, na transposição do medo, quando ele é treinado lá pelo No Ra's al Ghul? Ra's al Ghul. Ah, então esse daí é o Batman Begins, que é É, treinado pelo Ra's al Ghul. isso, então, mas aí eu gosto de chamar na trilogia do O Cavaleiro das Trevas, trilogia do que é Nolan, né, que é o primeiro, de Nolan. Christopher Nolan. Então, nesse primeiro, no Beginning, a gente vê ali uma composição verdadeira. Quando a gente traz para a vida real, a ideia de Raizungun fala lá sobre que o medo, ele é uma arma poderosa, e é uma arma poderosa. É uma arma super poderosa quando se trata de manipulação, quando se trata de angústia, quando se trata de criar uma narrativa, que é o que o Batman é. É uma narrativa para ser um símbolo. O Begins inteiro é sobre o Batman tentando virar um símbolo, né. E consegue, né? Consegue no final da trilogia ele consegue virar um símbolo. A construção a construção dessa narrativa, ela é muito sólida. E de tudo que eu conheço do Batman, dos anos que eu vejo o desenho, os filmes, desde os filmes lá dos anos, 70, 80, quando a gente vê o Batman e Robin, eles se caminham por uma única narrativa, né, começa a narrativa do medo, depois da esperança, porque ele dá esperança para a população, Para os inocentes para os inocentes, e medo para os criminosos. e o Beginnings, ele retrata muito bem isso daí. Ele retrata muito bem. Então, no contexto geral, essa exposição, né, do Batman e sobre tudo isso, converge talvez da perda dele, né, Uhum. do luto dele, Eu do luto de Bruce Wayne. eu acho que uma das melhores obras que expõe o luto de Bruce Wayne, pelo menos atuais, e que eu consumi, é o Batman de 2022, em que toda a obra é basicamente o Bruce tendo que aceitar a perda dos pais. E a cena Agora, inclusive, é bom agora a gente dividir o dividir os Batman planos. do Bruce Wayne. Exatamente. Nós vamos falar agora de Bruce Wayne, a É. ideia agora é nós falarmos de Bruce Wayne. A ideia agora é falar do Bruce e, no caso, a gente vai falar do Bruce do filme de 2022, no caso eu, né. Basicamente é um órfão, ainda é o mesmo garoto assustado de sempre, e com muita referência ao Kurt Cobain, ele se isolou. E inclusive a Torre Wayne É interessante quando tu fala isso, sem querer te cortar, que, se eu não me engano, o diretor falou, né, que ele trouxe essa ideia de aham, idealizar esse Batman de 22 em um personagem que existe, né. aham, inspirar ele no Kurt Cobain, que é uma estrela, só que se apagando. O vício de Kurt Cobain era as drogas, e o vício do Batman É ser o é Batman, ser o Batman, é ser o é ser o Batman. Aí a cena em que ele meio que aceita o que os pais eram, porque nesse filme ele tem uma visão completamente idealizada do Thomas. O Thomas Wayne morreu em época de campanha e o Batman tinha a visão de um homem de bem, essas coisas. Só que quando ele entra, na cena em que ele entra no quarto dos pais dele, que tá completamente tocado, porque o Bruce até aquele momento não teve coragem para entrar, ele percebe que Thomas não era aquela ideia que ele tinha. Porque esse Bruce Wayne, por causa de toda a dor que ele tem, ele se fecha e vê todo mundo no preto e branco. O mundo dele é só no preto e branco. E quando ele entra no quarto dos pais e vê que o Thomas Wayne não era aquilo que ele realmente imaginava sobre o pai,
Isso meio que abre uma visão dele. O filme inteiro é sobre as pessoas mostrando a visão de mundos na frente do Batman. Que basicamente no início ele é a vingança e no final ele termina em esperança. Porque Só referenciando isso que ele falou aqui, isso é muito importante. Inclusive, isso que ele falou já abre um caminho para que nós falamos da ideia neuronerge, e isso que ele fala, que cada um traz sua visão do mundo, e é exatamente isso. Uhum. É exatamente que a ideia toda, quando a gente traz uma questão neurocientífica, por uma questão de visão, que praticamente o que nós temos na nossa mente é uma coisa chamada a nossa visão interna da realidade. É como nós criamos essa realidade. É como se cada pessoa no mundo tivesse o seu próprio mundo. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos, né. O mundo é reflexo de nossa internalização, de quem nós somos por dentro. Inclusive o no livro, Questionando a Mente, quando eu falo sobre o cérebro intrínseco, é tudo sobre isso. Cérebro intrínseco é quem nós somos agora, são nossas vivências, experiências, nossa biologia, temperamento, nossos aprendizados, habilidade, é tudo que nós vivemos até hoje nos trouxe até aqui. Então isso faz que sejamos quem nós somos. Pode responder a pergunta. Cérebro intrínseco responde a pergunta: quem nós somos? E quem nós somos agora, porque o cérebro pode te dizer que o cérebro é uma máquina evolutiva, sensorial, adaptativa, interpretativa de modelagem contínua. Aí a ideia de modelagem contínua é que nós nos modelamos, a todo tempo, graças ao cérebro plástico e tal. E quando a gente traz isso para a ideia do Batman, para a ideia desse Batman mais recente, a gente vê isso, né, essa modelagem dele de olhar o mundo da visão dele, né, e Preto no branco. o preto no branco, essa ideia que tu está contextualizando aí, que é muito bom. E é o que nós fazemos, né. Tem gente que gosta de colorir o mundo, tem gente que gosta de colocar só uma única cor, que é uma negra, que são as pessoas que vivem na negatividade, né, as pessoas que entram num quadro profundo de depressão, são as pessoas que pode dizer que estão no mundo preto e branco ou só cinza. Então essa contextualização é muito boa que tu colocou aí. E continuando, né, e sobre essas visões de mundo, tem o principal inimigo do Batman nesse filme, que é o Charada, que é o completo espelho do Bruce Wayne. Ele é um órfão que tem ódio de Gotham City e resolve ser a vingança. Só que enquanto o Batman não mata, o Charada sim. E eu digo que o Batman não mata, mas é por questão de tempo para ele não matar. Se ele continuasse no ritmo que ele estava seguindo, era questão de tempo até ele acabar matando alguém. E isso põe o Batman à prova, porque ele quer ser um símbolo para Gotham, ele quer fazer a diferença, só que a diferença que ele está causando é ruim. O Charada é a prova viva de que a vingança não é o suficiente para salvar Gotham. Porque como ele vê todo preto e branco, ele acha que só bater em bandido vai resolver todos os problemas de Gotham. Quando não, o problema da cidade é muito mais profundo, entende? Aí o filme termina quando ele aprende isso, que ele ser a vingança não é o que vai mudar Gotham. Então ele meio que se sacrifica e se torna a luz do fim do túnel. Ele se torna a esperança. Ele deixa de ser o vigilante para se tornar um herói. Quando a gente vê também, eu acho que é no Um Cavaleiro das Trevas, na trilogia, no segundo, que quando o Harvey Dent Uhum. perde aquela conotação de esperança, que ele era o queridinho, e o Batman também se crucifica, né, na verdade ele se sacrifica, Ele né, dizendo sacrifica a que ideia ele que matou o Harvey Dent. o Harvey Dent. Na verdade, ali ele constrói uma outra narrativa, Uhum. porque qual é a narrativa que ele constrói? Na verdade, ele desconstrói a ideia dele de um provável herói para deixar no Harvey Dent que
Já tem esse contexto, já tem uma contextualização de esperança em cima dele também, porque ele está na mídia. Tanto que nesse próprio filme, o Bruce Wayne até pensa em deixar de ser o Batman por causa da esperança que o Reverend dá. E isso é interessante. Aham. Isso é bem interessante, porque o que o Batman se sacrifica é por algo maior do que ele, Ele se sacrifica por uma ideia, né. por uma ideia narrativa. Uhum. E a vida é sobre narrativas. Em algum momento nós vamos fazer um vídeo aqui sobre narrativas. Eu vou colocar isso dentro de um contexto para que fique legal nesse nosso contexto de nerd, cultura pop e tal, mas isso é muito importante a gente entender. Narrativas é o que molda o é esquerda, é direita, é branco, é preto, é isso, é aquilo, tudo são narrativas. Agora, que narrativas nós compramos? Que narrativa nós vivemos? E isso resume muito de quem nós somos. Vários fenômenos dentro do nosso da nossa mente, do nosso cérebro, cheio de vieses, cheio de heurísticas, cheio de armadilhas, de distorções. Então, tudo isso, como eu falei, constitui o nosso modelo interno da realidade e tudo isso cria as nossas narrativas. Como eu falei, cada mundo que nós dizemos que temos, na verdade, é uma narrativa. Qual é a minha narrativa? Ah, eu quero fazer o melhor para o mundo, o melhor para os meus filhos. A gente quer que os filhos se estudem, quer que os filhos construam seu espaço, tenham o seu melhor. Então, são narrativas que nós criamos. Então, quando a gente volta para o mundo do Batman, a gente vê que a narrativa que ele cria é de ser um defensor, entre aspas, quando a gente vai para os filmes, né. Quando a gente vai para os desenhos, a gente vê um Batman meio diferente, principalmente os desenhos mais antigos. É, é. Eu acho que o Batman nos desenhos, ele passa muito mais a impressão de ser sério. Ser aquele cara sério, ser o cara centrado. Não que nos filmes ele não passe, né? Mas só que nos filmes ele passa, sei lá, algo mais sentimental, eu sinto. Nos desenhos, que pelo menos eu vi, que é o Batman Animated Series. Series? Não sei como fala essa palavra aí. E o Batman The Brave and Bold. O Batman The Brave and Bold, ele é algo mais leve, justamente porque foi algo feito mais pra criança. Então, não entra essas questões, mas o Animated, ele entra já, tanto fim esse que os filmes? Eu não tenho certeza. É que basicamente é um Batman sério, ele já tem anos de experiência e meio que ele tá cansado. É isso que eu percebo pelo menos, ele tá cansado. Ele tá cansado de mesmo batalhando durante muito tempo, parece que a cidade não muda. É o cansaço. É a ideia do nada para o lugar nenhum. Aham. E um quadrinho que eu acho muito interessante sobre esse nada pro lugar nenhum, é justamente o quadrinho Cavaleiro das Trevas, que é um Batman já velho, todo carcomido, só que ele percebe que a cidade força ele voltar a ser o Batman, porque ele percebe que 10 anos parado e a cidade só piorou. Então ele se força a voltar a ser o Batman. Aí tem todo aquele negócio lá da batalha com o Superman, isso tudo aí é pra outra história. É verdade. Em outro momento a gente fala sobre isso. Mas a ideia hoje é justamente sobre isso, né, sobre a gente fugir um pouquinho da ideia, né, mas na verdade todo o contexto caminha por uma única vertente, que é como o Batman lida com o seu luto. E tudo isso que nós falamos é como ele é o seu lidou. E inclusive eu queria comentar que no Batman de 2022, ele se afasta de todo mundo, porque eu não ele diz que a dor que mais dói não é a dor do soco, não é a dor do tiro, é a dor de perder alguém de novo. É por isso que no filme ele se afasta do Alfred, ele se afasta da Selina, ele não quer amizade com o Comissário Gordon, ele se afasta de todo mundo, porque ele tem medo de perder alguém de novo. Esse é algo mais profundo, algo bem mais profundo. Já vem através da perda, da dor da perda. Não é a perda, o luto que ele tem. É o luto, é o dor da perda. Ele internalizou isso dele desde pequeno, desde criança e construiu ali uma parede, né. Eu não posso passar desse muro, eu não posso passar dessa parede, porque se eu sofrer uma vez, Eu posso sofrer. é contextualização do sofrimento antecipatório.
né, eu não posso mais perder, porque se eu perder eu vou sofrer igual eu sofri no passado. Então eu crio paredes, eu crio muros. É melhor eu estar onde eu estou e continuar da mesma forma do que me entregar emocionalmente, né. E é uma coisa que eu vejo muito no Batman. Aham. Eu vejo isso muito olhando agora, fazendo uma panorâmica do Batman, eu vejo que ele luta muito contra as emoções. Aham. Muito, muito. Ele É como se ele tentasse esconder toda hora que ele tem algum tipo de emoção. é, eu gosto de pensar o seguinte: não existe emoções negativas nem positivas, né, eu acho que toda emoção tem o seu papel. Eu sou altamente, ficcionado pela emoção do medo. Eu amo medo. Porque o medo, embora tenha essa conotação, esse termo pejorativo, que é negatividade, mas o medo ele é poderoso, Ele regula. ele é um, como eu te falei mais cedo, ele é um regulador. Imagine que quando a gente é aquela ideia, eu gosto de falar do exemplo, como o medo funciona. Digamos que a gente está caminhando numa floresta, Aham. né, no meio de uma mata. Com uma distância de 5 metros, 3 metros, você vê um galho em meio às árvores. Em meio às folhas, né, ali no chão. E você olha meio que desconfiado, e você começa a criar ali, ideias, você cria situações para distinguir o que é aquele gado, o que Que é aquele galho. galho, né. É um galho mesmo? Será que é uma cobra? Então o medo de ser uma cobra começa a gerar alguns sentimentos: angústia, ansiedade, né, eh, um sofrimento dependendo, pânico, dependendo de outras situações, mas em compensação, dependendo da pessoa também, ele vai pensar assim: "Opa, pode ser uma cobra". Aí você toma a seguinte decisão: "Eu volto", é o sistema de luta ou fuga, "eu taco uma pedra, eu vou com um pau". Então por que que o medo é legal? Porque para o medo, que é uma emoção, evolutiva, ancestral, então é melhor que ele crie todas essas situações, né, é melhor que ele, faça tudo isso e que seja um galho, que não seja uma cobra, na verdade. Ele faz tudo isso: "Opa, não é uma cobra, beleza, mas eu criei toda uma situação para saber que não é uma Ele se cobra". preparou, né, Ele caso fosse uma cobra. Isso. É melhor ele ter feito isso do que ele pensar que não é nada e ser picado e perder a vida dele. Então foi isso que o medo trouxe pra gente. A própria raiva, né, a raiva também ela é um alarme. A tristeza é um momento de introspecção, quando eu estou, triste é um momento introspectivo. Então quando eu estou falando no Batman nesse momento, a gente não vê que ele, na verdade as emoções que mais a gente vê ele usando é a raiva, como é que se fala? Ele usa a inteligência dele para transformar essas emoções em algo motivador, motivador. Motivador. É, é muito legal. Então a gente vê que ele com esse tipo de emoção, mais à flor da pele, essas emoções mais ardentes, essas emoções mais proativas, a gente consegue ver, até porque a ideia da narrativa dele, que é expressar o medo, para que ele haja através do medo, fala muito sobre o que ele quer contextualizar para o outro, né. Uhum. E sobre esse negócio do Batman, eu acho que o Bruce Wayne de verdade é justamente o próprio Batman. Isso entra em questão em muitos filmes, ou se eu não me engano, do próprio Tim Burton entrou em questão, que a máscara que o Bruce usa é justamente o Bruce Wayne, porque ele de verdade é o Batman. Ele tá 100% do tempo querendo ser o Batman, e ele meio que se força a ser o Bruce. Justamente porque ele aprendeu a se isolar daquela forma, digamos assim, de uma forma bem superficial de dizer. É isso, entende? Então quer dizer que ele, para ti, ele externalizou o que está internalizado nele. Aham. Aí o suposto externo é a máscara, entendeu? Entendi. Na verdade é como os 2 fossem apenas um, Uhum. na verdade? Faz sentido. Justamente por ele passar esse processo, né, o processo de perda, né, Uhum.
Então, acabou que construindo, e ele quando a gente vai para conotar toda essa construção dele, a gente vê que faz muito sentido isso. E eu até queria falar sobre o caso do Jason Todd, só que eu não li Morte em Família, então seria muito errado eu falar sobre algo que eu não li, nem vi adaptação nenhuma, então eu acho que não é É justo. um outro luto, né. É um outro luto, um filho que ele perdeu, É, Jason Todd. foi dolorido também. É, E quando a gente fala no assunto sobre o luto de Batman, não é só sobre o pai, né. né, sobre o filho, o Jason Todd, mas eu não quero falar muito justamente porque eu não li, eu não sei como que ele age, eu não sei como que ele reage, então melhor nem falar, já que eu não sei, né, melhor nem abrir a boca. É verdade. Sobre isso, porque no meu tempo eu lembro que, na verdade, a ideia de Batman como só Batman, ela é bem recente, porque até então, no meu tempo, era Batman e Robin, Batman e Robin. Tanto é que existiu muito na época que não era meme ainda, mas como se fosse o meme da época, era Batman e Robin, Batman e Robin, Batman e Robin. Não se falava em Batman sem Robin, acho que É existe isso. que para os filmes, depois do justamente fracasso do filme Batman e Robin, eh, o pessoal ficou com medo justamente de adaptar. Talvez seja por causa que o diretor não soube, não sei explicar direito, mas foi se explicado nisso porque quiseram fazer histórias mais interpessoais, mais pessoais do próprio Batman, entende? Quiseram focar. Teve um mini Robin no Cavaleiro das Trevas Ressurge, o último filme lá, que tem o Bane. Um mini Robin, só que por mim não não me comprou, sabe? É, não, na verdade, ficou muito aquém do que poderia O ser. personagem sem ser o Robin é um personagem interessante, agora dizer que ele é o Robin eu não gostei muito não. E estão dizendo, né, que vai ter um Robin no James Gunn, no próximo que vai ser o Batman do James Gunn, estão dizendo que vai ter um Robin. Aí eu acredito, porque é uma pegada que o Dirijan tá colocando na DC agora, é trazer, Mas os quadrinhos mais o retrô para os dias de hoje. não, mas A os gente quadrinhos. já tá vendo isso acontecer no próprio Superman. Quando a gente vê a pegada do Superman, que é o mais retroativo, a gente já vê que isso aí pode ser uma constância na pegada dele. O filme do Superman é um filme que não tem vergonha de ser um filme de herói. É verdade. É o que eu E pra o que é exagero nos outros filmes, né, no filme do Batman. E agora eu toquei num ponto que eu não tinha parado para pensar, ah, sobre a questão da ausência. Eu sabia que agora que me caiu a ficha, olha como isso é interessante, eu passei a minha infância todinha vendo Batman e Robin, Batman e Robin, Batman e Robin. Aí, de repente, nos é apresentado uma versão do Batman sozinho. uhum. Vai lá, começa com o próprio Michael Keaton, né, O Michael Keaton só. sozinho. Aí teve o negócio lá do Batman e Robin que Pois é, teve, só que foi um fracasso. isso foi mal colocado, mas não era por isso que eles iam ausentar o O Robin. Robin. Rapaz, agora eu fiquei intrigado com isso. É por causa que o Christopher Nolan, ele criou um novo jeito de fazer filme de herói. É, o método interpessoal do Batman, É, que olhando agora eu comecei me deu até uma tristeza agora. Cadê Robin? Cadê você? Ô, comenta aqui se você quer ver o Robin. Cadê o Robin? Você comentar, comenta, onde está o Robin? Cadê o Robin? Meu Deus do céu. roubaram o Robin da gente. Roubaram o Robin. Rapaz, agora eu vou fazer uma campanha Porque, na internet. ou não, nos quadrinhos, ou pelo menos no que eu conheço, o Robin é uma forma do Batman pôr o luto dele e meio que superar. Porque como o Dick Grayson primeiro, ele também é um órfão, o Batman entende a dor dele. Então ele vira realmente um pai. Verdade, verdade. Então, Ele associa ele associa ele ele àquele garoto, ao Dick Tracy. ao Dick Grayson. Grayson, isso. Pois é, rapaz, agora Que eu acho que seria bem interessante colocar num pois é, você olhou porque, assim, pra minha geração, a gente não conseguia, na verdade não existia um Batman sem o Robin, né, sem o cinto de utilidades, não existia. E acabar poxa, seria muito bom eu vou fazer uma campanha, vamos começar a fazer uma campanha em que o James Gunn traga à tona um hobby. um Robin, um cinto de utilidades
né. Uhum. E o Batirangue, O Batarangue, o Batarangue, o Batarangue ainda tem e o Santa Paciência Batman, não, tem que ter. né. Tá faltando, mais essas coisas, tá faltando essa pegada mais retrô aí, mais vintage. É que o Christopher Nolan, ele fez o primeiro Batman Begins muito real, né, como eu tinha dito. Só que aí, como deu muito sucesso, o pessoal da indústria começou a investir nisso. Ele disse: "Não, o pessoal quer realismo, bora dar realismo". O maior fracasso foi o universo do Zack Snyder, que tentou ser muito realista e ninguém gostou. Agora o filme do Superman mostrou que Apesar de eu gostar do Batman do Zack Snyder, sei lá, eu acho que o Batman do Zack Snyder, ele é um Batman muito mais focado só na ação, tanto que ele mata, tanto que ele assim, é um Batman cansado, é um Batman que desistiu praticamente de Gotham e mata, porque ele viu que o único jeito é esse. Só que o James Gunn não, desculpa, o Zack Snyder, sei lá, eu sinto que ele perdeu a mão. Eu sinto que ele começou bem, só que ele perdeu a mão, principalmente no Marta. Naquela cena lá do Batman vs Superman da Marta, por mim é aquilo dali é realmente uma decepção. é verdade, aquele Batman lá foi meio esquisito. Eu gosto do traje dele, pior que eu gosto de Pra mim é o melhor de todos. não, do melhor Ah, eu gosto, eu amo aquele lá. não, eu acho que eu ainda prefiro do Michael Keaton, do de traje. Ah, também é bom, mas o do Zack Snyder eu gosto. É, eu gosto da traje também. Na verdade eu gosto de todos os heróis dali, eu gosto da pegada do Superman. Sim, os trajes é uma coi menos o do Flash. Flash, deixou E o do Cyborg, Flash Cyborg, cara, eu gostei de Cyborg. o do Snyder Cut eu gostei que ficou mais robusto, mas o do Liga da Justiça Primária ele ficou muito magrelo, aí eu achei estranho. Não, eu no geral eu gostei. É, o do Cyborg eu achei E olha, bem interessante falar, vamos falar depois sobre ele, mas é um personagem que eu achei bem subutilizado, né. O Cyborg no meu é muito utilizado, o Cyborg tinha uma pegada muito top, muito abrangente e tal, e ele chegou meio que desfocado, nossa, talvez é isso, é disso que eu tô falando, é dessa pegada dos heróis que ficaram perdida, né, ficou perdido, quando a gente olha mesmo a origem, porque os heróis eles têm uma origem, mas o problema é quando vão fazer essas adaptações, quando vão pra deixar mais fazer realista, né. quando vão deixar, talvez, para uma pegada mais, Palpável. palpável, talvez mais, como é que posso falar, tecnológica, para mais perto do presente, perderam a mão. Não que vai continuar romantizando o personagem, Aham. mas quando a gente conhece o personagem por tudo aquilo Aham. que ele foi, pelo que ele foi criado, da forma que ele foi criado, de todo o contexto, de todos os bordões e de todos os incrementos e de todos aquela logística que compreendia todo aquele universo, cenário, retórica, e de repente nos é apresentado algo que foge daquilo e cria um novo contexto. Sim, sim. Assim, por mim, se for feito de uma forma boa e convincente, eu compro a ideia. Agora se for feito só pelas coxas, aí eu não gosto mesmo não. Eu acho que o único personagem, assim, que combina com esse realismo é justamente o Batman, É, por ele justamente não ter poderes, poder, verdade. então não fica complicado de adaptar. É só você explicar a tecnologia. E por mim o que melhor deixou ele real foi justamente 2022, porque toda a tecnologia lá existe. É verdade. Existe na vida real. Então não fica, o Batman não fica difícil de adaptar para a realidade, justamente porque os quadrinhos do Batman já é algo mais real. Claro que tem uns aí que foge, tipo tem um quadrinho atual que ele cai do espaço e sobrevive. Tem uns aí vai do roteirista, né, Esse viajou na batatinha. aham. Vai do roteirista. Pois é, interessante. E eu torço muito para que o deu um branco agora? O Hobby, Não, o novo diretor, o James Gunn. o James Gunn. Eu torço muito para que o James Gunn ele traga um pouco aí dessa nostalgia, um pouquinho, eu já fiquei bastante alegre com o Superman, eu assisti 2 vezes e vou assistir 3 ou 4, porque eu gostei bastante.
Não é 100%, mas é bem melhor do que eu pensei que seria. E eu tô gostando dessa pegada nostálgica. Quando a gente vai pra Marvel, é o próprio O Quarteto Fantástico, né, trazou-se essa nostalgia, né, trazendo esse contexto. Eu não sei se eles conversaram, né, o Superman lá, que era o Quarteto Fantástico, os diretores, mas a gente vê que os 2 trouxeram mais a mesma vibe, desenhos. trouxeram essa mesma vibe. Interessante isso daí, eu pensando nisso agora, me leva para essa ideia, né. Será que o Doomsday. Doomsday ele vai trazer essa pegada mais nostálgica Cara, também? tomara. Até porque vai entrar aí os X-Men Sim. com uma pegada mais retrô, porque vai pegar os personagens mais antigos. Interessante isso daí. Eu fico louco pra assistir um Liga da Justiça, um possível Liga da Justiça que pode vir do James Gunn. Poxa, aí tomara que eles tragam os Super Gêmeos. Campanha: tragam o Super Gêmeo, traga o Apache, traga o Capitão Átomo, Não, Capitão Atom eu gosto. traga essa galera. Poxa, James Gunn, bora fazer uma campanha, Assinado. um abaixo-assinado, online, né, traga a galera do Super Amigos, né, mas pior que os Super Amigos não era da DC, né, Era da Hanna-Barbera. era a Barbera. O problema talvez que Não, se eu não me engano, o Super Gêmeos ele já é da DC, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza se todos os personagens já é, mas se eu não me engano, não. Posso estar falando bastante merda agora, por isso que eu não quero confirmar nada. mas tudo bem, nós vamos torcer para que os novos filmes da DC traga, porque, no meu tempo eu assistia muito a DC, no meu tempo a DC era Super Amigos, na verdade era muito forte essa ideia, por isso que eu trago muito isso, apesar de eu gostar muito da Marvel, no meu tempo passava pouco desenho do Homem de Ferro, era mais Homem-Aranha, nossa, Homem-Aranha sempre teve. era espetacular. Eu ver um Homem-Aranha para mim, os cara era os Super Amigos, Homem-Aranha, o Hulk, nossa que o Thor, outro não viu, no outro vídeo nós vamos falar só da sacanagem que fizeram com o Thor, sacanearam com o Thor. Mas tudo bem, nós vamos falar sobre o Thor em outro momento, mas, eh, o acho que por hoje tá bom. Por hoje tá bom. A gente fugiu um pouco do tema, mas é como um bate-papo. Na verdade, a ideia é esse, que é um bate-papo de gerações. Você vê aqui que eu tô falando com meu filho, né, e a gente é muito próximo, né, a gente interage muito, tanto é que nós estamos fazendo um bate-papo de pai e filho sobre gerações, né, como eu olho o passado, como ele olha o presente, como ele vive o presente. Eu trago algumas conotações cerebrais. Hoje eu não quis me aprofundar muito para não ficar enjoativo, que a ideia aqui é ser dinâmico, é ser espontâneo, a ideia é que venhamos a trazer essa alegria, esse bate-papo descontraído, trazer tudo isso. Mas a gente vai, é o nosso, como eu falei, é o nosso primeiro vídeo hoje. Nosso primeiro episódio, nosso primeiro vídeo. A gente até tentou montar, seguir um roteirinho, mas depois quer saber, a ideia é ser um bate-papo. É, A ideia é que ele traga a personagem. a ideia é que ele traga o que ele está pensando, eu vou para um lado, eu vou para o outro, né. Vai haver, divergência, sim, e é saudável, Ninguém é igual, né, você vai concordar com tudo. é saudável e a divergência, ela alimenta uma discussão saudável, né, quando se entende. Então a ideia aqui é que nós, coloquemos nosso ponto de vista, traga para uma coloque na mesa, né, como eu falei, hoje é o nosso primeiro vídeo. Em outro vídeo nós vamos falar sobre outra coisa, né, vai ser nesse primeiro momento a gente vai soltar um vídeo por semana, vamos soltar aqui os nossos cortes, os nossos shorts, mas para você que chegou até aqui, já te peço que se inscreva, já ative o seu sininho aí, taca o dedão aí no sininho, taca o dedão no like, se inscreve e você pode colocar aqui, alguns, Futuros temas para os nossos episódios. Coloque se você quer que o Robin volte. ai, por favor, diga que sim.
E bem, Olha, os mais novos com certeza eles não vão dar a mínima, mas olha, da minha geração, a galera, os nerds da minha geração, bora comentar aqui, volta Hobby, volta Hobby, volta Hobby, bora fazer esse movimento, volta o Hobby. aí bom, por esse episódio é isso e agradeço todo mundo que chegou até o final. Se você chegou até o final, coloca um passarinho e escreve volta hobby, pra saber que você chegou até aqui. Tá bom? Então até mais, até o próximo vídeo, já coloca aqui, um próximo tema que a gente pode no próximos vídeos a gente vai estar falando. Então, até o próximo vídeo. Até, tchau. Tchau.